Linhas brancas em fundo preto, elementos lineares abstratos compõem a palavra desmontagem. A gente está aqui no Teatro Marília, que é onde o espetáculo estreou. Então, para a gente é muito simbólico repensar esse espetáculo a partir desse palco, que foi onde a gente estreou, depois de todo esse processo de montagem, um processo criativo turbulento, tenso, onde a gente teve que achar um tom para comunicar essa narrativa. E hoje a gente volta aqui para esse palco para falar um pouco, mas também para refletir sobre todo esse processo. Então, para a gente é muito, muito especial, muito simbólico estar aqui novamente. Eu sou o Thiago Almeida, diretor e dramaturgo do espetáculo Desmonte. No caso do espetáculo Desmonte, a gente também partiu de uma técnica, de definir uma técnica em diálogo com uma pesquisa de dramaturgia a partir de um tema. Então, a gente já estava interessado em uma pesquisa em diálogo com o vídeo, em produzir vídeos numa técnica chamada de live cinema, e a partir disso a gente começou um processo de pesquisa técnica e também uma pesquisa dramatúrgica, a partir de um conceito, de um tema, o que a gente poderia desenvolver em termos de narrativas visuais, já com uma proposta de não ter o texto falado. Então começamos uma montagem, desenvolvendo cenas que resgatassem um pouco esse conceito da memória, do que fica na memória. E durante um tempo a gente desenvolveu essas narrativas visuais, já com as miniaturas, com os desenhos, criando pequenas cenas, até que em 2019 aconteceu o rompimento da barragem em Brumadinho. No dia 25 de janeiro de 2019, se rompe a barragem da mina de Córrego do Feijão e leva com ela uma comunidade inteira, os próprios trabalhadores, as máquinas, um pedaço da esperança dos mineiros de que a gente ainda vai ter água limpa, comida boa e terreno para construir nossa vida, nossas casas. Leva também a captação do Rio Paraopeba, que era uma obra que estava assegurando, né, a segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte. Leva
Gente, levou tanta coisa. Eu sou a Janine Oliveira e eu sou ativista ambiental. A gente ficou meio em choque, porque apesar da gente saber que aquilo era possível, a gente não contava com aquilo, e muito menos naquela magnitude. E aí, depois que a história foi se desenrolando, a gente pôde perceber o porquê que a gente teve tanta dificuldade para levantar os dados logo no início. Porque não tinha sobrado ninguém, né? Porque a barragem se rompe ali, leva os próprios funcionários, leva parte da instalação, carrega caminhão, carregou tudo, assim, carregou maquinário, carregou pessoas, carregou outras estruturas também que eram de barramentos, né, que estavam mais abaixo. Varreu o dreno de fundo da barragem, que fica um pouco mais abaixo, fazendo com que até hoje essa barragem tenha que ter um nível de vigilância muito mais alto do que o normal. A gente teve um dano considerável dentro da própria unidade de conservação do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, que é um parque que foi criado com a promessa de que a gente teria uma mineração mais responsável, com a promessa de que o nosso manancial de água ia ser resguardado. E aí essa lama ela vai, né, carregando tudo isso que ela encontra, inclusive a própria comunidade de Córrego do Feijão, que era a comunidade que dava o nome ao local e que a mineradora aproveitou desse nome para colocar na própria atividade. Então, quer dizer, você varreu até a própria comunidade que estava ali, que dava nome à coisa. Então, realmente foi uma varrição de cultura e de tudo que tinha ali pela frente, independente do peso das coisas, né? Porque você teve grandes caminhões que estavam ali para abastecer outros, então caminhões carregados, muito pesados, que foram arrastados até ponte lá embaixo, né? O próprio Córrego do Feijão, que era um córrego, né? Teve as suas margens todas ampliadas, né? E também arrastada por baixo, né? Porque o rio, o córrego, ele é um ser vivo também. E ele depende da mata ciliar, depende do fundo dele para ser rio, para cumprir a função rio, para cumprir a função córrego. Chega mais um pouco abaixo, adentra para o rio Paraopeba. No Paraopeba, arrasta a captação que a gente tinha de água ali do sistema Paraopeba e não para por aí, né? Ele continua descendo margem abaixo. Na represa de Três Marias, ele se assenta. Então, essa lama, ela assenta antes de chegar no Rio São Francisco. Então, vou frisar isso aqui. Essa lama, essa barragem ou qualquer uma outra que está posta nessa bacia hidrográfica do rio Paraopeba pode contaminar o Rio São Francisco e acabar com a água de Minas, Bahia e Nordeste. A gente teve a oportunidade de visitar Brumadinho logo após o rompimento da barragem,
ainda com os acontecimentos recentes, ainda com buscas sobre os corpos, ou o que chamavam na época de fragmentos de corpos. Os corpos não eram encontrados na totalidade, eram feitos exames para se identificar de quais vítimas eram aquele fragmento corporal. E nessa oportunidade a gente pôde ver fisicamente o impacto que isso gerou no Rio, no entorno das comunidades e pessoas que ainda procuravam seus parentes também. Então, estar ali naquele lugar ainda com esse contexto todo caótico, ainda com muita toxicidade mesmo da lama, muito próxima, a lama ainda não seca, ainda muito presente ali, uma poeira diferente, um silêncio também no rio, muito estranho. A comunidade ainda sem água potável, a água era transportada em galões, o fornecimento ainda não tinha sido normalizado, as famílias ainda não tinham recebido nenhuma assistência financeira. Então, ter vivido isso ali, essa experiência, foi muito impactante para a gente. A gente decidiu incorporar esses elementos no espetáculo. E o espetáculo foi totalmente reconfigurado. Praticamente tudo que a gente já tinha construído em termos de cena, de dramaturgia, nos serviu como um acervo, mas a gente recomeçou o espetáculo mesmo do zero. E aí a gente começou um processo, em termos de dramaturgia, de reconfigurar toda uma narrativa. Esse personagem foi desmembrado, foi desacoplado em 3 outros personagens, e os atores começaram a desenvolver cenas a partir de perspectivas diferentes. É uma história que foi noticiada por todas as mídias, mas é muito difícil compreender esse impacto que um rompimento de barragem promove, né, para toda uma comunidade, para toda uma cidade, para cidades vizinhas, para um estado inteiro. Eu sou Yasmin Marques, atriz e diretora de produção do espetáculo Desmonte. A minha personagem no espetáculo Desmonte representa o arquétipo da anciã. É uma senhora que nasceu na comunidade onde aconteceu o rompimento de barragem e desde o seu nascimento até a sua morte precipitada por um crime, aquele lugar é o lugar de pertencimento dela. Toda a vida dela, todas as memórias, tudo que ela construiu durante toda a vida está naquele lugar, naquele espaço que foi soterrado pela lama. E ela vai contando a sua história através desses objetos que são bastante efetivos nesse sentido de trazer uma memória, né? Os objetos, eles têm esse poder, esse potencial de agregar sentido e levar uma memória adiante. Então, no espetáculo, para mim, essa personagem representa
esse cuidado com a terra, esse lugar de pertencimento, essa questão que é tão visível dentro das comunidades rurais, de uma pessoa que nasce e tem ali toda a sua história, todas as suas relações sociais e afetivas dentro daquela comunidade e valoriza isso. Ela representa esse lugar, né, de uma moradora genuína daquela comunidade. E, ao mesmo tempo, essa relação que ela tem de cuidado com a terra, com esse lugar, é totalmente uma relação oposta que é trazida pela estrutura de mineração atual. Essa senhora, ela é sustentável, ela tem uma relação sustentável, ao contrário da mineração, né, que não encontra formas de minerar de maneira sustentável. Então, quando acontece um rompimento de barragem, essa senhora, ela vê toda uma história, um lugar, um ambiente, uma memória sendo arrastado, né, por essa lama. Essa senhora, independente dela ser uma sobrevivente ou não, ela já foi completamente impactada por esse crime, pela sua própria história, pela sua memória, porque ela representa esse lugar, ela é esse próprio lugar. Então, essa lama destrói tudo isso que ela construiu e acreditava, né, ao longo de todos os anos. Na minha narrativa, a primeira coisa a ser contaminada por essa lama, a ser soterrada, é o rio. Isso me emociona muito, porque eu realmente fiquei temerosa de que essa lama chegasse ao São Francisco, porque era a rota dela ali também. Ela desaguaria lá se nenhuma providência fosse tomada a tempo. E foram dias de ansiedade, com medo de que ela chegasse lá. Eu sou Kelly Dayana, atriz do espetáculo Desmonte. A partir do momento que a gente bate o martelo, que a gente vai falar e fazer a denúncia desse crime, né, do rompimento das barragens, a gente vai fazer as pesquisas e eu me deparo com uma história muito chocante de uma grávida real que foi atingida, ela e toda a sua família, foi atingida pela lama, dentro de uma pousada que foi arrastada, né, soterrada por toda aquela lama. Ela morava no Canadá, é uma brasileira que morava no Canadá. Ela se chamava Fernanda Damian de Almeida, ela tinha 30 anos. E ela desembarca em Confins no dia 25, mais ou menos por volta das 11 horas da manhã. E combina com algumas amigas, manda mensagem, avisa que chegou e vai para Brumadinho, para essa pousada, fazenda. E a última resposta de mensagem dela é por volta de meio-dia. Até então, Fernanda estava desaparecida com toda a sua família. As pessoas estavam na expectativa de que ela não estivesse lá, que eles não estivessem na pousada. E até esse corpo ter sido identificado. E eles realmente estavam todos lá. E aí eu tomo essa história para mim, para eu me inspirar nela. E eu vou vendo que esse personagem, ele tem vários rituais na vida dele. O ritual da preparação da aula, o ritual de se exercitar para tentar buscar um parto natural.
Essa mulher, ela é muito ligada à natureza e nesse momento eu me aproximo muito dela porque eu também sou do interior, eu nasci na beirada do rio, eu sou uma barranqueira e tenho uma afetividade muito grande com o rio. E aí eu vou descobrindo esses rituais para a criação desse personagem, né? O ritual do chá de bebê, o ritual de chá de bênção, né? E vou colocando isso na história que eu vou contando dessa mulher, dessa grávida. E trazer à cena esse espetáculo de modo artístico é fazer com que essa memória se perpetue no tempo e que a gente não perca a discussão, o diálogo, o enfrentamento e a denúncia desses crimes. Eu sou o Marco Aurélio Bari, sou ator do espetáculo Desmonte. O meu personagem ele representa o trabalhador, e esse é talvez o único ou um dos mais contraditórios personagens dentro do espetáculo, porque ele participa e está ativamente ligado à atividade de mineração. Ele é um trabalhador de dentro da mina, então ele passa por essa engrenagem dessa macroestrutura, dessa atividade econômica, e ele, de certa forma, depende para a sua sobrevivência dessa mineração e desse trabalho, para a sua subsistência, mas em contrapartida é uma atividade, um trabalho que tira a sua própria vida, a partir desse crime da mineração em que sua vida é ceifada e ele é silenciado, invisibilizado dentro desse mar de lamas. Ele passa a buscar vestígios do que aconteceu naquele dia. E aí ele vai atrás de informações, ele pega um computador, olha um GPS, tem imagens aéreas, vê as imagens do rompimento, no momento exato do rompimento, tenta entender na cabeça o que está acontecendo. E a partir desse momento ele passa a ser quase como os familiares, os bombeiros, os trabalhadores, de buscar vestígios desse crime. Além dessas atividades do trabalho, que são atividades que de certa forma o invisibilizam, né, nessa empresa, tornando esse personagem uma massa trabalhadora, sem individualidade, sem pessoalidade, sem subjetividade, né? Esse personagem ele carrega esse mascaramento de uma questão social muito clara no espetáculo, né? Dentro da empresa não interessa o que esse personagem sente, pensa, mas sim que ele execute o seu trabalho, desempenhe a sua função para essa engrenagem não parar e, em determinado dia, hora, ele é invisibilizado definitivamente a partir de um crime de rompimento. Além desses silenciamentos, né, durante o seu percurso na empresa, culmina num silenciamento final, que é a morte pelo rompimento da barragem. E além dessas ações laborais que ele faz no espetáculo, tem também as ações que dão a esse personagem uma subjetividade, uma individualidade. É um personagem que acorda, que toma café, que também é noivo, que vai se casar, que tem sonhos, que tem desejos, que tem esperança, que quer trabalhar, que quer construir uma família.
Então, a dicotomia e a contradição desse personagem acontece também nessas atividades, tanto do trabalho, que o invisibilizam, e também dessas atividades do seu cotidiano, pré-trabalho, que dão a ele a subjetividade e a particularidade que ele também tem. Tecnicamente, os atores, eles criam a cena, eles interpretam o personagem, fazem a movimentação toda dos objetos, dos elementos, compõem os elementos como enquadramento mesmo, montando uma fotografia e manipulam as câmeras. Então, há uma sobreposição de camadas aí em relação ao corpo do ator e sua interpretação, aos objetos todos que eles movimentam, e ao enquadramento fotográfico que cada um compõe movimentando a sua câmera. Como atriz, existia esse elemento câmera o tempo todo. A técnica do live cinema consiste em realizar ações ao vivo que são editadas e projetadas, né, em tempo real. Então, ao mesmo tempo, é uma interpretação para a câmera, mas o público está presente, então não é só o que é visto no vídeo que faz parte das ações importantes para o espetáculo. A gente sempre tinha um diálogo muito interessante entre o que está sendo feito na cena e o que está sendo projetado, tentando também trazer camadas de sentido para não ser uma repetição, né, do ao vivo e do projetado. Selecionar essas imagens, lidar com essas imagens, lidar com essa sujeira, lidar de ver, né, a gente teve a oportunidade de pisar naquele solo lá, e isso ficou muito marcado dentro da gente. E aí, de repente, a gente traz aqui para o palco, e não só de estar trazendo isso, né, em cena, denunciando tudo isso, mas também de lidar na técnica com isso, né? Como lidar com essas câmeras ali, com aquela lama tomando conta de tudo, com os fios passando, o figurino já vai tomando um pouco dessa lama assim naturalmente. Então eu tive que criar quase que como uma atenção difusa de todos os mecanismos e de tudo que se passava no espetáculo, da trilha, da imagem, da tela, da câmera, da luz, dos objetos, da corporeidade enquanto personagem, no meu corpo enquanto ator. E a gente chegou a uma formatação de uma estrutura do espetáculo em 3 atos. Esses personagens, eles começam, eles despertam, reencenando as suas memórias. Num segundo momento, esses personagens revivem esse acontecimento do rompimento da barragem, de como eles são engolidos por toda essa lama tóxica. Então a gente vivencia isso, vivencia esse rompimento, vivencia essa lama que toma conta de todos os objetos, dos personagens, das maquetes. E num terceiro momento, esses personagens se sublimam a partir desse apagamento. Então,
eles vão em busca de algo além dessa subjetividade, além do único acontecimento. E esse duplo representa para mim esse estado que essa personagem entende, esse estado de estar soterrada embaixo de tantos metros cúbicos de lama. E a partir desses fragmentos, ele vai construindo no seu próprio corpo, anexando no seu próprio corpo esses fragmentos para criar uma figura, várias facetas desse trabalhador e de tudo que ele representa nesse grande mecanismo que é a exploração e a mineração predatória. O que acontece no estado de Minas Gerais e muito especificamente naquele território é de uma ilegalidade muito grande, né? As instituições que fazem esse papel de fiscalização, eles não têm corpo técnico, eles não dão conta da demanda. Pra vocês terem uma ideia, Minas Gerais tem mais de 700 barragens, de vários modelos, modalidades, setores e usos. 200 e poucas são barragens todas de mineração de ferro. E aí, dessas 200 e poucas, você vai ter 100 e tantas que são de nível de risco médio, alto ou que necessitam de atenção. E aonde elas estão colocadas, o dano, né, o potencial de dano que elas podem causar também é muito alto. Então a gente estreou esse espetáculo aqui nesse palco em novembro de 2019 e logo depois começou a pandemia e a gente não teve oportunidade de apresentar presencialmente o espetáculo. Mas a gente espera ainda apresentar muito essa história, levar esse espetáculo para o público para que essa história não seja esquecida. É extremamente gratificante de ver que enquanto agentes culturais, que enquanto uma artista mineira, eu estou contando uma história importante. Eu estou contando uma história que deve ser lembrada, que deve ser passada adiante. Então, é uma sensação de missão cumprida, é uma sensação de estamos levando adiante algo necessário, algo que precisa ser contado, que precisa ser difundido. Eu acho que a gente consegue ali uma coisa bem potente mesmo, de gritar isso, de denunciar isso, de sinalizar que isso não pode ser calado, que isso precisa correr mundo, que as pessoas precisam saber que um crime dessa proporção aconteceu e que vidas foram perdidas, que um ecossistema inteiro foi dizimado. Então esse espetáculo ele tem a função de perpetuar no tempo a vida dessas pessoas que foram soterradas, que foram invisibilizadas, que foram apagadas com esse crime da mineração e fazer com que a memória dessas pessoas não sejam em vão, que a gente possa discutir, que a gente possa criar mecanismos e políticas de mudança e de melhoria para que crimes como esse não aconteçam novamente.